nesse tempo de palavra de Deus, na nossa santa convocação. Vamos nos reunindo nesse momento para ouvir a palavra de Deus nesta manhã, nesse tempo de devoção ao Senhor, de consagração ao Senhor. Vamos estar buscando a presença do Senhor. Eu sei que talvez você já está aí na sua casa, já nessa manhã. Então vamos compartilhar da palavra de Deus. Quero compartilhar com você hoje no livro de Números, no capítulo 13. Capítulo 13 de Números, a partir do versículo 25, compartilhar um pouquinho sobre a crise de fé que muitas vezes nós somos conduzidos, levados a ter que passar. E nesse tempo em que estamos vivendo tantas transformações, tantas coisas, a gente vai realmente precisar compreender como é que nós temos que exercer a nossa fé nesse momento, né? Então eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13, a partir do versículo 25. Eu quero ler com você esta passagem, que é dos espias a Moisés, né? Então, a partir do versículo 25, diz a palavra do Senhor assim: Números: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak. Eles são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Não é? Eu quero orar com você antes da gente entrar na meditação desta palavra, pedindo que o Senhor traga a sua revelação, a sua graça, e possamos realmente extrair desse texto algo que o Senhor quer compartilhar ao nosso coração. Bem, onde você estiver, feche seus olhos. Pai, nós estamos na Tua presença nesta manhã, nesse tempo de buscar ao Senhor, nesse tempo de poder ouvir a Tua voz, de descansar em Ti. Nós estamos vivendo realmente um tempo de crise, um tempo difícil, mas a nossa fé precisa ser fortalecida em Ti, Senhor. Que o Senhor nos dê graça nesse tempo. Compreender que nós estamos diante da possibilidade de entrar em Canaã ou de ficar no deserto. O deserto é a nossa prova, é a prova da nossa fé.
Que o Senhor possa estar aqui nos conduzindo, Senhor, a reflexão desta palavra e que ela possa realmente trazer refrigério para a nossa alma, em nome de Jesus. Muito bem, meus queridos, nós vimos aqui um relato que provavelmente você já conhece muito bem e que você também já deve ter ouvido algumas mensagens acerca desse texto, né? E não resta dúvida que Deus está, ontem nós falamos daquele momento em que Deus havia tirado o povo de Israel do Egito, né? E o Egito tipifica o mundo com a sua escravidão, e o desejo de Deus e a promessa de Deus era de conduzir o povo de Israel até Canaã. E aí a gente pode também entender que Canaã tipifica a vida cristã abundante, que o próprio Jesus se refere, né, lá nos evangelhos, quando ele diz que ele veio para nos dar vida e vida em abundante, né? Mas o que nós precisamos compreender é que entre o Egito e Canaã existe uma coisa chamada deserto, né? E o deserto, na verdade, ele é algo que é inevitável de nós como cristãos passarmos, de nós como servos de Deus, como aqueles que nascemos de novo, que atravessamos o Mar Vermelho, temos que encarar o deserto, nós vamos ter que passar por ele. Mas nós não podemos acreditar, nós não podemos crer que de fato o deserto seja a vida cristã, que a vida cristã seja para ser vivida completamente no deserto. Não. O deserto é a nossa prova de fé. O deserto é a experiência que Deus nos leva para realmente provar se nós estamos entendendo o que Ele quer fazer conosco ou não. O deserto, ele tipifica a vida cristã, que muitas vezes é vivida na carne, que é vivida segundo, na verdade, aqueles que andam na carne, como diz a palavra de Deus, eles não podem desfrutar da vida plena, da vida vitoriosa que Deus tem para nós, não é? Todos nós passamos pelo deserto e com certeza nós vamos chegar até o dia do qual nós nos deparamos com uma crise para que nós possamos entrar em Canaã. Essa é a crise que eu chamo de a crise da fé, a crise da dependência. E a gente pode dizer que é a crise de Cades Barneia. Todos nós vamos ter que enfrentar este momento de fé. E talvez este seja um dos grandes momentos que nós estamos vivendo para realmente entendermos se a nossa confiança, se a nossa fé de fato está no Senhor, ela vai se realmente desfalecer nesse tempo de crise. Não é? Mas, no entanto, o Senhor nos libertou pelo sangue do Cordeiro. Nós já passamos pelo Mar Vermelho. E agora, o inimigo não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. Depois de sairmos do Egito, que simboliza lá o mundo, nós entramos no deserto, é verdade. Mas o nosso foco não é o deserto. Nosso foco está em Canaã. Porque a promessa de Deus para nós não é de nos levar ao deserto, é de nos levar, de nos conduzir a Canaã, né? O que acontece é que nós precisamos atravessar o deserto, né? E esse deserto aponta, sim, para o tratamento de Deus sobre a nossa carne, né? Sobre o nosso eu. Mas é inevitável passarmos pelo deserto. O que eu quero dizer para você é que nós não precisamos viver toda a nossa vida cristã nesse deserto, né? Porque, na verdade, o deserto ele tem uma relação íntima entre a carne. O deserto e a carne têm uma relação muito íntima. Por isso, o deserto simboliza a vida da alma, né? A vida vivida pela alma, a vida da carne, da incredulidade, né? E aí a gente precisa compreender que somente quando nós aprendemos a crer, somente quando nós aprendemos a depender de Deus, nós entraremos em Canaã
na terra prometida de Deus. Por isso nós temos de passar pelo teste de fé, pelo teste do deserto, pelo teste de Cades Barnea, né? E aí nós vimos aqui, que aqui em Cades Barnea, Moisés, ele enviou esses 12 espias para observarem a terra, para trazerem o seu relatório. Todos eles testificaram que a terra era boa, que nela manava leite e mel, foi o que a gente viu aqui. Uma terra tão rica que produzia cachos de uva, que tinha que ser carregados por 2 homens, né? Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio capítulo 8. Quero ler com você aqui. Olha que terra era essa. Deuteronômio capítulo 8, versículos 7 a 12. Deuteronômio capítulo 8, versículos 7 a 12. Vou ler aqui na minha Bíblia para você acompanhar comigo aí, tá bom? Porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, de figueiras, de romeiras, terra de oliveira, de azeite e de mel, né? Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada que faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre, né? Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Amém? Olha que maravilha, quanta descrição boa Deus está nos dizendo aqui, que é a terra de Canaã, né? Então a gente pode observar através desse texto da palavra de Deus, que Canaã é o símbolo das riquezas insondáveis de Cristo. As águas em abundância, elas nos falam do refrigério do Senhor. O trigo e a cevada, que se refere aqui à palavra de Deus, nos falam do pão que desceu do céu, a promessa do próprio Cristo, né? Como alimento. E as vides, que a palavra de Deus, e as figueiras, que a palavra de Deus aqui nos fala, elas nos dizem da satisfação plena que o Senhor tem para nós. Agora, há também, você percebeu nesse texto de Deuteronômio, que há as riquezas do ferro e do cobre. Então, Deus não nos tem chamado para a pobreza e para a miséria, mas para a fartura e para a abundância. Deus não nos tem chamado para confinamentos. Deus não nos tem chamado para viver uma vida de medo, de temor, né? De medo da morte, de medo de doenças, de medo de enfermidades. Deus, Ele nos tem chamado para vivermos uma vida abundante, uma vida de fartura, né? Uma vida realmente que a gente possa vivê-la não no deserto. A gente pode passar pelo deserto, a gente até passará pelo deserto, e no deserto seremos provados para podermos entrar em Canaã. Mas nós não podemos ficar no deserto. Então, os espias, eles confirmaram que a terra era realmente boa, que a terra era muito rica, mas havia, porém, alguns problemas. O que é que vem? A palavra de Deus diz, né, porque os próprios espias, eles falam aqui no capítulo 13 de Números, que o povo que habitava na terra era um povo poderoso. As cidades eram cidades fortificadas. E aí os espias, então, ao invés de olharem para a herança que Deus estava naquele momento prometendo, que Deus havia prometido naquele momento para o seu povo, eles começaram a olhar para outras coisas. Ao invés de olhar para aquilo que Deus estava lhe concedendo, eles olharam para o inimigo, eles olharam para si próprio, eles viram a si mesmo como desprezíveis diante dos gigantes. O próprio texto diz, quando eles se referem a si próprio, aos gigantes, ele diz: vimos gigantes ali. E o que ele fala? E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha o que diz no final, o versículo 33 diz, né, exatamente isso que eu acabei de falar para você.
Eles estão dizendo: vimos gigantes ali, nós vemos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E interessante que eles também falam que também eles eram da mesma forma aos olhos dos gigantes, aos olhos daquelas pessoas daquela terra. Eles falaram isso. Será que eles tiveram contato com as pessoas daquela terra? Será que eles estavam conversando com aquelas pessoas? Quem disse que era assim? Na verdade, queridos, na verdade, meus irmãos, na verdade, amigos, isso era o reflexo da sua incredulidade. Eles deram, na verdade, lugar às mentiras do diabo. O grande problema do povo de Deus é não saber quem ele é. Esse é um dos grandes problemas do povo de Deus. Deus fala algo, Deus mostra algo, Deus promete algo, mas ele começa a olhar para si próprio, ele começa a olhar para as montanhas, ele começa a olhar para a dificuldade. Nós não podemos ser assim, né? Se eu, como povo de Deus, não sei quem eu sou, então facilmente nós vamos ceder às ameaças do inimigo. Mas tem uma coisa: se eu conheço a minha força, se eu conheço as minhas armas, se eu conheço o poder que está em mim, que não é o poder que está em mim, que vem do Senhor, eu me encho então de coragem e eu posso destruir os meus inimigos, não por causa de mim mesmo, mas por causa do poder que habita dentro de mim. Aliás, nós teremos sempre que nos lembrar, como cristãos hoje, que o que habita dentro de nós é o poder dos poderes, é o poder de Deus, é o Santo Espírito de Deus. Nós somos e como nos vemos, nós temos que entender isso. E se nós nos vemos fracos, o que nós nos tornaremos? Nos tornaremos fracos. Se nos vemos como gafanhotos, nós vamos nos tornar como gafanhotos. Mas não é assim que Deus nos vê. Infelizmente, os espias nessa ocasião, eles olharam para si mesmos, não para o que Deus é, não para o que Deus havia prometido, não para o que eles eram em Deus, mas eles olharam apenas para si mesmos, para a sua pequenez, para a sua pouca fé. E sabe o que aconteceu, queridos? O relatório desses espias, da maioria deles, pelo menos, os 10 espias, né, com exceção de Josué e Caleb, esse relatório desonrou o Senhor. Esse relatório é um relatório que Deus esperava que eles dessem, que Deus já havia prometido. Ah, como nós esquecemos facilmente das promessas que Deus nos dá. Como nós esquecemos facilmente daquilo que Deus nos promete fazer, né? Quando nós vamos um pouquinho para frente aqui, no capítulo 14, no versículo 36, diz assim: os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Que tristeza. Nós estamos vendo aqui que esses 10 espias que não acreditaram em Deus, eles foram feridos pelo Senhor. Eles morreram porque simplesmente levaram o povo à incredulidade. Nós estamos vivendo um tempo de pestilência, de peste. Estamos vivendo um tempo de praga. As pessoas estão aterrorizadas. Qual é a mensagem que nós vamos levar às pessoas? Que mensagem de fé, que mensagem nós vamos então realmente propagar nesse tempo de tanta desgraça, de tanta morte, de tanta assolação do medo, não é? Nós, como igreja de Jesus, precisamos estar pregando uma palavra de fé, uma palavra de comando poderoso de Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Queridos, o pecado daqueles homens foi tão grave que afetou não apenas a eles, mas a toda a congregação de Israel.
Nós precisamos ter muito cuidado. E eu falo aqui agora como pastor, como líder, que nós como líderes devemos ter muito cuidado com o desânimo. E como é que nós levamos o povo ao desânimo? Muitas vezes pelas nossas palavras, não é? Nós levamos o povo ao desânimo quando nós estamos inflamando através de palavras negativas, como fizeram aqui estes espias. Nós não podemos ser como esses 10 homens que trouxeram esse relatório negativo. Nós precisamos ser como Josué e Caleb, que tiveram palavra de fé, conclamando na verdade o povo para que subisse, para que conquistasse a terra. Essa deve ser a nossa palavra nesse tempo. E é isso que eu quero dizer para você. Apesar de que há uma grande multidão de pessoas proclamando o caos, proclamando a morte, proclamando palavras de desordem, de ruína, de caos, eu quero dizer para você que eu me ponho diante do Senhor e diante de você, como igreja de Jesus, como profeta de Deus para esse tempo, pedindo a misericórdia de Deus e ordenando a essa praga, a esse vírus, isso que está assolando a nossa nação, assolando o mundo inteiro, e ordenando a isso em nome de Jesus, assim como o Senhor disse lá nos evangelhos, quando ele disse: se ordenares a este monte, lança-te daqui para o mar, ele te lançará. Nós também podemos dizer a este monte chamado Covid-19, chamado coronavírus, em nome de Jesus, nós repreendemos você, nós damos ordem para que você saia da nossa nação, que você saia do nosso povo, que você não tenha autoridade sobre nós, porque nós estamos vivendo debaixo da graça e da proteção do Senhor para esse tempo. Essa deve ser a nossa proclamação, essa deve ser a nossa palavra de fé nesse momento, não é? E isso que nós precisamos falar, porque quando nós vamos olhar para a história de Israel, e vamos então perceber que Caleb entrou em Canaã, que Josué entrou em Canaã. A palavra de Deus diz lá em Josué, capítulo 15, versículo 14, se você quiser conferir, que Caleb viu os gigantes, mas não os temeu, e ele os derrotou em nome do Senhor. Amém? E é isso que nós precisamos fazer, é essa fé que nós precisamos gerar dentro de nós nesse tempo. Amém? Nós também, quando nos deparamos com as dificuldades, nós não devemos temer. Nós devemos fixar os olhos nas promessas de Deus. Devemos fixar os nossos olhos no seu poder sobre nós. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos implementar nesse tempo de crise. Não é? Porque o povo falhou no teste de fé. Eles tiveram que permanecer no deserto. E a pergunta que eu te faço é: você vai continuar no deserto? Deus nos chamou para Canaã. Deus nos prometeu Canaã. Deus não nos prometeu o deserto. A promessa do Senhor é Canaã. O deserto é o nosso teste. Cades Barneia é o nosso teste. Nós estamos aqui diante do nosso teste. Talvez você esteja aí também diante de outros testes, de enfermidade, de falta de recursos, vivendo um tempo difícil. Esse é o seu teste, essa é a sua prova. Como é que você vai resistir? Como é que você vai passar por esta prova? A condição de Deus para a posse de Canaã é tão somente fé e dependência. Fé e dependência. Eu quero estimular a sua fé e eu quero estimular a sua dependência em Deus. Eu quero fazer isso com você nesta manhã. Sabe, queridos? Porque muitas pessoas, elas vivem na sequidão do deserto, porque elas não creram em Deus para entrar na posse da sua herança. Eu quero dizer para você que Deus tem promessas poderosas para nós. Eu quero dizer para você que Deus tem promessas de vida abundante para cada um de nós, apesar do tempo que estamos vivendo. E aí eu quero compartilhar 3 coisinhas rápidas aqui com você. São atitudes que trouxeram derrota ao povo no deserto. Eu quero pegar essa parte negativa para te mostrar que são coisas que nós precisamos aprender para que nós não façamos da mesma maneira que o povo fez, que aqueles 10 espias fizeram. Primeira coisa,
que eu quero compartilhar com você é que eles olharam para si mesmos. Então anote aí, eles olharam para si mesmos. Números 13, versículo 31, diz: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. É assim que você se vê? Nesse tempo de crise, nesse tempo de coronavírus, meu Deus, esse vírus é mais forte do que eu. Queridos, eu lhe convido a olhar para Cristo, eu lhe convido a olhar para a cruz, eu lhe faço o mesmo convite que Deus fez e ordenando a Moisés e Arão que fizesse. O que nós precisamos fazer? Olhar para a cruz, olhar para Cristo. Ele tem a solução, Ele é a nossa solução, Ele é que pode fazer alguma coisa por nós. Nós não podemos olhar para nós mesmos, porque nós de fato somos pequenos, mas nós precisamos olhar para aquele que está dentro de nós, ou ele não está em você. Naquela hora, naquele momento, olhando para esse texto, a gente pode se perguntar: quem que havia dito ao povo que eles teriam de vencer o inimigo pela sua própria força? Quem foi que disse isso? Deus não disse que eles é que tinham que fazer isso com a sua própria força. Eu quero dizer para você que o inimigo pode ser mais forte do que nós, mas maior é aquele que está em nós, maior é aquele que está em nós, maior é aquele que está em nós, que está em mim, que está em você. Se é na força do Senhor que nós lutaremos, não importa se o adversário é maior, se ele é mais numeroso do que nós, não importa. Eu quero dizer isso para você. Não importa se esse vírus é contagioso, se isso está pegando, não importa. Eu quero dizer, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos colocar nossa confiança no Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos olhar para nós mesmos. Esqueça você, esqueça eu não posso olhar para mim mesmo, eu sou pequeno demais diante dessa circunstância. Mas o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, o Senhor pode todas as coisas, amém? Ele é poderoso para fazer abundantemente mais do que aquilo que pensamos, do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso. Eu quero estimular a sua fé nesta manhã nesse sentido. Não olhe para você mesmo. A segunda coisa que a gente precisa compreender é que eles foram incrédulos. Foram incrédulos. Eles, além de olhar para si mesmos, eles foram incrédulos, eles não confiaram no Senhor, eles não confiaram na palavra de Deus. Olha o versículo 32, Números 13, 32. Abra sua Bíblia aí, continue, me acompanhe. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Eles foram incrédulos, eles tinham a promessa, eles tinham de Deus a confirmação de que Ele os faria entrar na terra prometida, mas eles foram incrédulos. Quando nós olhamos para esta passagem, nós podemos ver que o grande problema daqueles que permanecem no deserto é que eles duvidam da palavra de Deus. Deus diz que eles são fortes, mas eles insistem em olhar para as suas fraquezas, mas eles insistem em olhar para as suas doenças, para a sua própria enfermidade. Deus diz que eles já foram libertos do pecado, mas eles insistem em tentar vencer o pecado pela sua própria força. Deus já havia dito que daria a eles a terra que emana leite e mel, mas os espias duvidaram da fidelidade de Deus, duvidaram das promessas de Deus, foram incrédulos. Em quem você está firmando a sua fé nesse momento? Em quem você está firmando a sua fé? Como é que você tem olhado para esse tempo? O incrédulo olha para o problema,
e não olha para Deus. Quando a gente pensa naquela passagem, quando Jesus convida Pedro a sair do barco e ele realmente sai, na verdade Pedro perguntou se ele podia ir ao encontro de Jesus, Jesus então o autoriza, e ele vai ao encontro de Jesus, ele sai do barco, e ele começa a andar pelas águas, quando ele começa a andar pelas águas, sobre as águas, significa dizer que ele está andando em fé, porque ninguém pode andar sobre as águas, a não ser que ande em fé. Mas há um problema, que quando Pedro começa a olhar para as circunstâncias ao seu redor, quando ele começa a olhar para os ventos, para as ondas que estão batendo, quando ele começa a olhar para si mesmo, sabe qual é a conclusão que ele chega? Eu não posso andar pelas águas, eu sou homem, eu sou natural. Quando nós olhamos para a naturalidade da humanidade, do ser humano, para a natureza do homem, nós então perdemos o nosso olhar de fé e nós afundamos. O que eu quero dizer para você é que você não pode ser como aqueles 10 espias, você não pode duvidar das promessas de Deus, você não pode fazer isso, porque quando nós fixamos o nosso olhar em nós mesmos, nós geramos uma de duas atitudes: ou nós geramos autopiedade, ou nós geramos autocondenação, e ambas são expressões da incredulidade. E elas não precedem de Deus. Essas coisas precedem do diabo. Então eu quero dizer para você que diante dos problemas, não olhe para si mesmo, não olhe para os problemas, olhe para Deus. Nós devemos olhar para o que Deus é, para o que Deus tem para nós, para o que Ele faz. É isso que nós devemos fazer nesse tempo. É por isso que nós estamos estimulando você a ler sua Bíblia, a buscar Senhor. Meus irmãos, saia da televisão, saia dos noticiários. Muitas coisas estão trazendo depressão, muitas coisas estão trazendo estresse a nós, muitas coisas estão fazendo com que o povo entre num estado terrível de pânico, de terror. Isso não gera em nós fé. O que gera em nós a fé é a palavra de Deus. O que nós temos que fazer nesse tempo é nos prostrar e buscar a vontade de Deus, e podemos então olhar para o Senhor e dizer: nós vamos passar esse tempo em fé. E é isso que eu quero falar para você nesta manhã. Não haja com incredulidade. Nós estamos nesse tempo buscando a Deus. Sua fé, busque mais fé no Senhor, busque alimentar a sua fé através da palavra de Deus. É isso que vai fazer com que passemos esse tempo e possamos chegar na terra prometida, naquilo que Deus nos prometeu. Uma outra coisa que a gente precisa ver, que os espias eles fizeram e que nós não podemos fazer, é que eles confessaram a derrota. Confessaram a derrota. Sabe quando um exército perde a guerra? Quando ele confessa a derrota. Sabe quando a gente perde uma luta? Quando a gente confessa a derrota. Eu quero dizer para você, a Bíblia diz que nós não somos dos que retrocedem. A palavra de Deus diz lá em Hebreus: nós não somos dos que retrocedem. Este foi o problema, o terceiro problema daqueles 10 espias. A confissão errada. Esse foi o problema. Falar as palavras erradas, confessar as coisas erradas. A palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 18, versículo 21, que em nossa língua está o poder da vida e o poder da morte. Na sua língua está o poder da vida e o poder da morte. Na língua daqueles homens estava o poder da vida e o poder da morte. É tão interessante como foi muito diferente o fim dos 10 espias que confessaram negativamente e o fim dos 2 espias que se mantiveram de pé dizendo: não, nós cremos no Senhor, nós cremos na sua providência, nós cremos na sua palavra, nós vamos continuar de pé, porque nós cremos que não é por nós mesmos, que é o Senhor que vai nos garantir a vitória. Eu quero dizer para você, queridos, o que nós falamos é o que possuímos. Se você confessar a derrota, você vai colher a derrota. Por quê? Porque as palavras são sementes.
Palavras faladas são sementes plantadas. E quando você repete as palavras, você está regando em cima dessa coisa que você falou. O que aconteceu com os espias? Eles confessaram que o povo da terra era mais forte que eles. Eles disseram que era impossível conquistar a terra. Eles disseram também que eram como gafanhotos. Nós devemos aprender a confessar somente o que Deus diz que nós somos. Nós até reconhecemos a nossa fraqueza, mas nós entendemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é o poder que habita dentro de você que o poder deste vírus que está dilacerando a humanidade nesse tempo. Deus diz na sua palavra que eu posso todas as coisas nele. Ele diz que eu sou filho, ele diz que eu sou um soldado, ele diz que eu sou um valente. Então eu quero dizer para você nesta manhã, somente confesse o que Deus diz que você é. Somente confesse o que Deus diz que você tem. Somente confesse o que Deus diz que você faz. Nós precisamos gerar fé, nós precisamos gerar vida. É isso que nós precisamos fazer. Eu quero dizer para você, queridos, indo aqui para a parte final, os espias, eles não creram na palavra de Deus. Os espias, eles olharam para si mesmos, eles confessaram a derrota. Essas três coisas que nós falamos, foi o que determinou a derrota daqueles 10 espias. E foi o que levou o povo de Israel a permanecer 40 anos perambulando pelo deserto. Podia ter sido pouco tempo, mas a falta de fé, a incredulidade, a maneira de se ver daqueles espias fez com que não apenas eles, mas todo o povo de Israel passasse 40 anos perambulando pelo deserto. É triste, queridos. É triste. Imagina você ser salvo do Egito e viver uma vida miserável no deserto. Será que foi isso que Deus planejou para você? Para mim? Eu não creio, eu não acredito. Eu quero acreditar na palavra de Deus, que Ele nos prometeu entrar em Canaã, que Ele nos prometeu viver uma vida realmente abundante no Senhor. Mas infelizmente, muitas pessoas há, nos dias de hoje, que saíram do Egito, mas nunca provaram da abundância de Deus que está em Canaã. Eu quero convidar você a entrar comigo em Canaã, a profetizar esse tempo de vitória. E esse é o tempo que nós vamos passar, que esse é o tempo da nossa prova de fé também em Deus. E que nós vamos poder declarar palavras de vitória, palavras de vida, palavras que geram fé, em nome de Jesus. Amém? Eu quero estar concluindo esta palavra aqui esta manhã com você. Eu quero orar daqui a pouco por você, mais uma vez, estimulando você, pedindo que o Senhor possa fortalecer a sua fé nele, em nome de Jesus. Não é? Mas eu não posso deixar de perguntar, você tem vivido esse tempo em Canaã ou no deserto? Que tipo de atitudes você vai ter agora, em que você está em Cais Barneia, em que você precisa dar um relatório, em que você precisa trazer uma posição? Eu te pergunto, que área da sua vida precisa experimentar a abundância de Deus? Quais são as áreas da sua vida que você precisa fazer isso? Será que você tem vivido uma vida de naturalidade, de incredulidade, de confissões erradas? Será que há algo que você precisa se arrepender e pedir perdão a Deus? Eu quero dizer para você que hoje é o dia de você decidir ver o mundo com os olhos da fé, de parar de olhar para as circunstâncias da vida e crer na verdade da palavra de Deus. Decida pela fé entrar na posse da herança que Jesus conquistou na cruz para cada área da sua vida, em nome de Jesus. Ande em fé, não por vista. Esta é a palavra
Eu quero trazer ao seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, querido? Curve sua cabeça, feche seus olhos, ore comigo nesta manhã. Peça que o Senhor fortaleça a sua fé. Peça que o Senhor te dê uma porção dobrada de fé nesse tempo. Peça que Deus coloque na sua boca palavras que exortam, palavras que edificam, palavras que encorajam, não palavras de derrota. Em nome de Jesus. Peça de Deus que coloque isso no seu coração, coloque isso na sua vida nesta manhã. Pai, nós estamos na tua presença. Eu sei que estamos diante de um grande desafio. Quando olhamos, nós podemos ver apenas gigantes, apenas desafios e montanhas. Quando olhamos para nós mesmos, percebemos que somos tão pequenos e tão fracos. Mas nós queremos reivindicar a tua palavra. Nós queremos reivindicar as tuas promessas. Nós queremos reivindicar aquilo que o Senhor já nos prometeu. Para dizer que nós estamos aqui, Pai. Em nome de Jesus. Fortalece a nossa fé. Fortalece a fé dos meus irmãos. Fortalece, Espírito Santo, agora, Pai. Obrigado por esse tempo, Pai, de consagração. Obrigado por esse tempo de palavra. Deus, que o nosso alimento nesse momento seja a tua palavra. Apesar das circunstâncias, apesar do temor, apesar, Senhor, do pânico que tem sido a nação nesse tempo, nós queremos olhar para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. O Senhor é a nossa esperança. Oh Deus, obrigado, Senhor. Fortalece a fé dos meus irmãos, fortalece a fé de cada um deles, que eles sejam fortalecidos em Ti, Senhor. Nós oramos por aqueles que estão pensando em desistir, por aqueles que estão, Senhor, alarmados diante de tanta coisa ruim que tem ouvido nesse tempo, mas nós declaramos que o Senhor, Deus, está com cada um deles. Nós declaramos, Senhor, que há a promessa do Senhor sobre nós e que nós vamos conquistá-las em Ti, Senhor, pela força do Senhor. Nós queremos declarar que a alegria do Senhor é a nossa força, que a fé que vem de Ti, Senhor, é que nos enche nesse momento, é que nos capacita nesse tempo, para que nós possamos, ó Deus, viver e passar por esse tempo de guerra, por esse tempo de desafio. Eu oro por aqueles que estão enfermos agora, em nome de Jesus. Se eles creem, Senhor, que eles possam ver a cura, o milagre acontecendo lá na sua casa, aí onde eles estão, que eles sejam curados, não importa do que seja, Pai. Talvez até alguém que está no hospital, nesse momento, vendo este vídeo, alguém que está enfermo, alguém que está na sua casa, alguém que está, Deus, agora nos acompanhando. Visita essa pessoa agora, Senhor. Deus, inflama a sua fé em Ti, Pai. Encoraja-o a crer no Senhor e que esta oração possa alcançá-lo. Mas mais do que essa oração, porque o Senhor dizia: a tua fé te salvou. Eu declaro, se você tem fé no Senhor, se a sua fé está depositada nele, onde quer que você esteja agora, eu declaro a cura da tua vida, a cura do teu corpo, em nome de Jesus. Eu declaro também protegida a sua casa, guardada pelo sangue de Cristo, em nome de Jesus. Nós invocamos, Senhor, a Tua presença, nós invocamos o poder da aliança que temos contigo e que Tu tens conosco nesse tempo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Espírito Santo. Te louvamos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor continua conosco. Fortalece a nossa fé nesse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com o Senhor, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.